Hoje, 22 de novembro de 2018, uma quinta-feira, e eu dizia ontem que hoje nós poderíamos ter já festa de títulos, poderia ter festa de antecipação, mas não aconteceu. Até porque o jogo que se esperava do Palmeiras contra a equipe do América Mineiro já estava definido. A expectativa é de que o Flamengo não passasse pelo Grêmio. Apesar de que se eu sou hoje dirigente, se eu sou hoje torcedor do Palmeiras, eu já tinha mandado fazer a faixa, já estava com a faixa, porque dificilmente só se der um dilúvio para que o Palmeiras não consiga conquistar o título dessa temporada de 2018. Nessa temporada, se o Palmeiras aproveitasse, não do momento que chegou o Filipão, e aproveitasse definitivamente a sua qualidade e o peso da sua equipe, nós teríamos repetido novamente uma equipe vencendo o Campeonato Brasileiro da Série A com 3 ou até 4 rodadas de antecedência. Isso só não aconteceu porque o próprio Palmeiras tropeçou nos seus próprios pés. Faltou qualidade, faltou determinação, faltou, enfim, um monte de coisa para o Palmeiras não carimbar o seu título com toda essa antecedência, podendo transferir até para a próxima rodada. Na próxima rodada, já que a diferença entre as equipes de Palmeiras e Flamengo, que são os dois mais próximos, o primeiro e o segundo colocado, é de 5 pontos, então são 6 pontos a disputar, tanto para o Flamengo quanto para a equipe do Palmeiras, 6 pontos a disputar, uma diferença de 5. E tu ainda, Ingo, estás naquela que o Flamengo vai dar a volta por cima e vai tirar o título do Palmeiras? Boa tarde, Eladio. Boa tarde a você da Univale. Eu acredito Eu que acredito? vai haver uma reviravolta no campeonato, principalmente... Mas tu é corajoso, né? Não, principalmente Porque se não... Tu é flamenguista? Também tem esse aspecto aí que só um tu é pouquinho flamenguista também, só um pouquinho. Ah, tá. Mas... Então, aí quem está falando é o coração, não é a razão, é o coração que está falando. Eu acredito que o jogo do Palmeiras contra o Vasco da Gama no domingo é um jogo muito complicado. Pela situação que o Vasco se apresenta e por jogar em casa, eu acredito que o Palmeiras dificilmente vai conseguir superar o Vasco mesmo jogando em casa. Em caso de derrota do Vasco, ele sabe que praticamente está na porta do rebaixamento, então é um jogo que envolve muitos aspectos extracampos, por isso que eu acredito que o Palmeiras terá grande dificuldade e que o Vasco provavelmente vai superar o Palmeiras no domingo e aí o campeonato começa a se complicar, principalmente nas 2 rodadas finais. Tá aí, já que você é flamenguista, o primeiro gol do Flamengo foi falta, foi jogo perigoso ou não? Olha, você viu o gol? Já que estamos falando de flamenguista, né, analisando nesse aspecto, eu achei que o jogador do Grêmio bateu com a cabeça no pé do jogador do Flamengo, nesse aspecto. Mas analisando friamente no lance da jogada ali, houve a falta assim em cima do Cortez ali. É a famosa o jogo perigoso. O Cortez ali foi... Então, quando você levanta demais o pé, na altura do pescoço do adversário, porque os pés não é para usar lá em cima, você usa acima no pescoço do adversário, normalmente, o árbitro interrompe o jogo marcando uma falta de jogo perigoso, uma falta intencional. Tanto que se ontem, eu acredito, se houvesse a participação do VAR no jogo de ontem, mesmo com a arbitragem assinalando o gol e depois analisando o lance e as opiniões lá do pessoal do VAR, eu acredito que eles teriam anulado o jogo, porque realmente houve a falta em cima do Cortez. Mas esse assunto nós vamos ainda abordar no segundo bloco, até porque vamos reservar esse primeiro bloco para falar do nosso futebol aqui da região. Ontem eu comentei aqui que passei no estádio Dr. Ercílio Luz, vi o gramado do Ercílio Luz já totalmente recomposto, está simplesmente agora assentando aquela grama que foi colocada, está bonito o tapete, lógico, à distância, eu estive na arquibancada, então à distância, tinha dado uma chuvinha, então ele fica bem verdinho, assim, esse é o gramado que todo mundo quer jogar. Agora tem que ir lá dentro ver se ele não está assim também, né?
É verdade, eu também tive dando uma olhada ontem ali nos arredores, ali, hoje de manhã. Nós vamos ter que entrar nesse gramado para ver se ele está assim ou se não está. Vai ter que dar bater uma bolinha e deixar ela correr, para aí, conforme ela correr, já dá para ter uma ideia da situação que está o gramado. Mas assim que terminar o gramado e houver a pintura geral no estádio ali, realmente vai ficar muito aconchegante. Mas aquilo ali, eu acredito eu, porque lá na minha época que só tinha campo de grama e que passava uma temporada, as equipes aqui no Marcílio Dias pouco, mas lá em Joinville o Ernesto Sobrinho ele era trocado a grama. Então quando trocava a grama, eles passavam um rolo pesado para nivelar aquela grama antes eles dão o primeiro corte, passava aquele rolo e o gramado ficava bem nivelado. Ládio, a minha preocupação era a parte da irrigação, né? Que a gente via aquela irrigação ligada ali, molhando, então ficava aquela dúvida, porque o rolo, para o torcedor entender, é algo de ferro assim, que pesa mais ou menos aí em cerca de uns 200 quilos e aí uma máquina vai puxando e ele vai deixando aquilo realmente bem alinhado, bem lisinho para a bola rolar retinha no chão. Mas tem as ponteiras de irrigação, então a minha preocupação é quanto a essas ponteiras, até que nível de altura elas estão, porque para passar um rolo desse ali em cima acaba talvez prejudicando a irrigação. Né? Pode. Que naquela época também, vamos ser sinceros, naquela época não tinha irrigação. A irrigação era parte de bambus. Era na mangueira mesmo, era na mangueira. Era na mangueira mesmo e tá tudo certo. Ali trazia um caminhão pipa ali e regava o campo e ficava ótimo daquele jeito ali. Hoje de manhã, lá eu conversei com o técnico Vaguinho, ele não quis gravar a entrevista, ele está preparando aí a sua moradia aqui na cidade aqui, porque veio com a família, mas está todo dia em reuniões com a diretoria formando a equipe. Até a gente brincou nos bastidores que amanhã deve ter várias negociações por causa da Black Friday aí que vai ter, então provavelmente deve se fechar bastante jogadores amanhã nessa promoção aí. Mas ele está bem otimista aí quanto à contratação. Só que tem o seguinte, né? Black Friday no futebol, aqui vai ser difícil. Inclusive, corre-se o risco de atletas que acertaram verbalmente, que não assinaram o contrato, de serem assediados por outros clubes e acabar não ficando no Marcílio Dias. Já aconteceu, já teve um jogador do Marcílio que É verdade, Rádio. Aconteceu com o Wilson Júnior, porque a gente detalhou até que ele estaria deixando o Marcílio Dias, mas na verdade, apesar dele estar morando nas dependências do Marcílio Dias, ele não tinha contrato com a Série A do Campeonato Catarinense. Ele apenas tinha contrato para a Copa Santa Catarina. Tinha talvez até um acordo, você vai ficar com a gente, nós queremos ficar com você e tal. Devem ter discutido o salário, devem ter discutido todas as vantagens. E eu disse uma época para um jogador que ele veio me procurar, e eu era treinador, e ele chegou para mim e disse assim, professor, dá para você dar uma forcinha lá para mim? Pô, eu assinei um contrato com os caras lá, porque os caras não tinham dinheiro para pagar, me fizeram aquele salário, e agora tem gente que está ganhando mais do que eu. Eu disse para ele o seguinte, o jogador é o Silva. Eu digo, Silva, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Você só tem uma vez a cada temporada para se valorizar dentro da sua profissão, que é quando você assina o contrato. Quando a equipe te procura para você prestar serviço a essa equipe, você tem que se valorizar e pedir o seu valor. Se você aceitar a proposta oferecida pelo teu empregador, é porque você ficou satisfeito. Então, eu não tenho como ajudar você nesse sentido. Então, você tem que fazer o teu contrato, fazer a tua situação na hora que assina o teu contrato. E naquela época, não tinha ainda a Lei Pelé. Entendeu? Então, você tinha vínculo com o clube. Foi o que o Wilson Júnior fez com o Marcílio Dias. Apesar dele estar morando ali, ele está aguardando ali para assinar o contrato para a Série A do Campeonato Catarinense, o Luverdense do Mato Grosso veio, fez uma proposta, ele achou mais interessante, até porque o Luverdense também joga a Série C do Campeonato Brasileiro, tem calendário para o ano todo, então o Wilson Júnior achou melhor trocar, vamos dizer trocar porque ele não tinha um contrato, deixar as dependências do Marcílio Dias e se apresentar no Luverdense, no Mato Grosso. E nessa conversa que você teve com o Vaguinho, você como repórter, você sempre dá umas pinceladinhas para buscar
alguma novidade. Você está sentindo nele uma condição de alegria, dizer o seguinte, eu vou estar no Marcílio Dias para fazer o Marcílio Dias permanecer no Campeonato Catarinense da Primeira Divisão para 2020. Esse é o pensamento? Você sente certeza e sente firmeza nesse posicionamento do Vaguinho? Eu senti na conversa que a gente teve com o Vaguinho que realmente a ideia do Vaguinho é se agregar ao Marcílio Dias e permanecer no Marcílio Dias. Tanto que a sua atitude em procurar um apartamento para morar aqui em Itajaí, enquanto que muitas vezes um treinador, um jogador vem e fica em hotel, morando no hotel, ele está procurando um apartamento para provavelmente arrendar e morar em Itajaí. Já é um plano que ele pretende para futurista, né? De preparar a equipe, de conseguir bons resultados. Não é aquele plano de tentar ficar 4, 5 jogos, ver como é que vai ficar os resultados, não. Ele pretende fixar a residência aqui no campeonato e ficar por uma classificação aí, quem sabe honrosa, na Série D do Campeonato Brasileiro. O catarinense, né? Aí dentro do catarinense ele conseguia até o 6º lugar, ele consegue para 2020 uma classificação para jogar a Série D do Brasileiro. Na situação do Vaguinho, o Vaguinho, ele ratificou esses nomes dos atletas que jogaram no campeonato da 2ª Divisão e que renovaram para jogar a Copa Santa Catarina e alguns que chegaram, o caso do Alisson, o Alisson, né? Isso, o Alisson, o zagueiro. O zagueiro, né? Que chegou para o Campeonato Catarinense. Ontem renovou. Isso é indicação do Vaguinho já? Provavelmente o Alisson, indicação dele. Ontem renovou o outro zagueiro, o Rogério, renovou também com o Marcílio Dias. O Rogério tem 36 anos. É um jogador que supera a sua dificuldade, talvez, da idade que está aí, quase aos 40 anos, mas supera na vontade, determinação. É um jogador que tem poucas lesões e toma poucos cartões. Mas é que vai se encaixar em alguns jogos eu já acho muito difícil o Rogério se manter o tempo todo. Mais ou menos, o Marcílio Dias hoje tem 11 contratados ou não chega a 11? A média é essa, de 11... Não, hoje. Hoje 11 contratados. Hoje ele tem 11 contratados ali. Quer dizer, contrato mesmo ninguém assinou, né? Porque tem que registrar na federação. Todo mundo tem aí um pré-contrato assinado para encaminhar a federação. Para encaminhar a federação e... Chega ao número de 11? Chega... Goleiro tem 3, né? Goleiro tem, a princípio, 2. Tem o Luiz Carlos e tem o Tom, que é os dois garantidos. O Tom que chegou agora. O Tom e o Luiz Carlos, né? O goleiro anterior do Marcílio Dias, a princípio, não renovou. Estava viajando de férias e a princípio, tem 2 goleiros ali, laterais, os direitos, né? Que estão se apresentando. O Fernando se apresentou ainda, deve se apresentar na semana que vem, mas eu acredito que a maioria dos jogadores ela deve se apresentar já na próxima semana, deve chegar um micro-ônibus ali, desembarcar ali com... Mas pela conversa que eu tive com o Vaguinho, eu acho que está bem adiantado aí os 25 jogadores para treinamento. Amanhã provavelmente a gente vai trazer aí a relação dos atletas que renovaram com o Marcílio Dias e também a confirmação do dia 3 de dezembro, está confirmado, dia 3 de dezembro, o início da pré-temporada 2019? Pelo que eu conversei com o Lucas, o presidente, e o Vaguinho, eles querem adiantar para a próxima semana. Eles querem já na próxima semana. Não é mais em dezembro. Não, eles querem fazer a apresentação do Vaguinho e aí sim começar o trabalho. Já começar a trabalhar. Até porque vai fazer a parte de preparação física e tal, todo aquele comportamento. Né? Não, a gente ficava na expectativa que não haveria apresentação do Vaguinho, até porque ele já faz parte, a gente já conhece, mas a conversa que eu tive com ele a diretoria quer fazer a apresentação do técnico, então no início da semana o Vaguinho deve ser apresentado à imprensa. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, voltar a falar sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras e principalmente os jogos cabeludos que teremos hoje. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias.
agora sim, do seu Flamengo, né, que ainda continua aspirando possibilidades. Você acha que o Flamengo fez por merecer esse resultado de 2-0 em cima da equipe do Grêmio? Olha, o Flamengo jogou, foi praticamente absoluto no jogo de ontem. É claro que o Grêmio a qualquer momento ameaçava ali o resultado dentro da partida. A gente esperava que o Grêmio não fosse tão resistente, porque até eu citava no programa de ontem que o Papai Noel já havia chego para o Grêmio, não tinha muitas pretensões aí, não iria cair, não iria subir, mas fez um jogo duro ontem o Grêmio, como é normal da região ali do Rio Grande do Sul, mas o Flamengo fez um belo jogo e conseguiu um ótimo resultado. Lembrando que quando estava 1-0, o goleiro do Flamengo fez uma defesa espetacular e evitou o resultado de 1-1 e logo em seguida o Flamengo já fez o segundo gol. Bom, nós vamos aí à tabela para então depois analisar os resultados e fazer uma projeção nessa rodada de hoje, que muita coisa vai acontecer, pode acontecer. Na rodada de ontem, os times que estavam na degola, o Vitória acabou perdendo para o Cruzeiro e o América Mineiro perdendo para a equipe do Palmeiras. Então, quem estava na degola, continuou na degola. Vamos ao resultado? No Campeonato Brasileiro da Série A, Internacional 1, Atlético Mineiro 2, Santos 1, Botafogo 1, Cruzeiro 3, Vitória 0, Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, e o Corinthians está sentindo o pepino ali. Flamengo 2, Grêmio 0 e o Palmeiras carimbando aí praticamente a faixa do campeão, 4-0 na equipe do América Mineiro. Na sequência, hoje, jogos aí para coração, meu Deus do céu. Vasco e São Paulo, Chapecoense e Sport, Bahia e Fluminense, Ceará e Paraná. Eu acho que quem está um pouquinho mais confortável é a equipe do Ceará. O Ceará está um pouquinho mais confortável, porque vai jogar em casa contra o Paraná. Ceará, será? Será esse time do Paraná aí? O que ele fez com o Palmeiras ali... 22 pontos só tem o Paraná, né? Se bem que o Ceará ele é muito forte com o seu torcedor, com o Lisca, realmente ele é muito forte jogando em casa, então acredito que o Ceará não vai deixar escapar a oportunidade de se livrar da zona de rebaixamento. Né? Então vamos aqui analisar aqui. O Internacional jogando em casa, pegou o Atlético Mineiro e acabou perdendo por 2-1 e dando praticamente adeus a qualquer possibilidade de título. É um jogo, Eladio, que geralmente derruba técnico, né? Mas, na verdade, é para derrubar jogador, porque a chance que o Leandro Damião perdeu ontem no jogo, ele foi o principal articulador da derrota do Inter ontem. Ele teve duas oportunidades que realmente ele tem que vestir a camisa do inacreditável, porque jogador profissional não pode perder o gol que o Leandro Damião, os gols, né, que foram 2 gols ali que ele teve, principalmente em momentos decisivos do jogo, e aí no apagar das luzes ali, o Internacional acabou sendo surpreendido e eliminado aí de qualquer chance de título do Campeonato Brasileiro. E esse resultado do Santos empatando com o Botafogo em 1-1, o Santos que estava tentando chegar lá entre os 6 primeiros times e acabou sucumbindo e empatando com o Botafogo. A surpresa ontem, porque a notícia ela distorceu um pouco o resultado, saiu fora um pouco do resultado, que o Santos aí, há muito tempo, os últimos anos aí, o Santos vem usando categoria de base para se manter no Campeonato Brasileiro, hora dá certo, hora fica no meio da tabela, mas foi a notícia que o Cuca até se sentiu um pouco acuado, que ele não queria revelar, ele vem tendo problema de coração, e ontem o presidente do Santos vazou essa informação. Então, talvez aí ficou em segundo plano esse empate com o Botafogo, a informação e a entrevista do Cuca ontem é que ele vai abandonar o Santos para conseguir fazer a cirurgia que ele precisa fazer devido ao problema de coração. E o Cruzeiro venceu o Vitória, estava dentro do contexto, jogando em casa, venceu o Vitória por 3-0, e o Atlético Paranaense, 1-0 no Coringão. O Coringão é outro time de São Paulo que está dentro da crise ali, está dentro já há uma informação nos bastidores do Corinthians que vai voltar o treinador do Corinthians, né, que está na Arábia, e que realmente não vai ser mantida essa comissão técnica ali. O Corinthians começa a se refazer, mas realmente o Corinthians teve sérios riscos nesse campeonato aí, principalmente ali próximo da zona de rebaixamento,
por se desfazer dos jogadores ali e realmente o elenco do Corinthians para o Campeonato Brasileiro é um nível baixo ainda. Agora, essa rodada de hoje, nós temos aí na zona de rebaixamento, América Mineiro, que jogou ontem, permanece na zona de rebaixamento. O Vitória, que jogou ontem, também permanece na zona de rebaixamento. E tem Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, que joga contra o Sport. Chapecoense, Sport, jogo lá no Índio Condá. Uma vitória, a Chapecoense pode coloca diretamente o Sport na zona de rebaixamento. É o jogo decisivo, é o jogo que vai, na minha opinião, apontar quem vai ser rebaixado neste jogo, ou o Sport ou o Chapecoense. Porque a Chapecoense, saindo da zona de rebaixamento, ela tem 2 jogos complicados contra o Corinthians e contra o São Paulo em casa. Ela joga fora contra o Corinthians e em casa contra o São Paulo. Eu acredito que, agora está mais na moda, eu acredito que a Chapecoense, saindo da zona de rebaixamento, para o aspecto psicológico do jogador, é importantíssimo para conseguir se livrar do rebaixamento. E um detalhe aqui também, um empate entre Chapecoense e Sport não mexe na classificação, independente do resultado de Vasco e São Paulo, independente de Ceará e a equipe do Paraná. O empate é péssimo, tanto para a Chapecoense como para o Sport. Porque daí a Chapecoense soma 1 ponto, vai a 38, o Sport soma 1 ponto, vai a 39. Mas se o Sport chegar a 39, quem fica na situação complicada é o Vasco. Realmente. Aí, é complicado porque a gente, analisando a tabela, a gente vê que dessas equipes que estão naquela área ali do perigo, ali na areia movediça ali, o Vasco é a equipe mais complicada em termos de tabela, até que, para o torcedor entender, ele já pega no domingo o Palmeiras, que é a vitória para conseguir ser campeão, e o Vasco realmente está numa situação muito difícil. Então, nós teremos hoje Vasco e São Paulo, Chapecoense e Sport, Bahia e Fluminense, Ceará e Paraná. Eu acredito que para o Vasco da Gama só a vitória interessa, jogando contra São Paulo, joga em casa. A Chapecoense só a vitória interessa por jogar em casa. O Bahia, por jogar em casa, acredito eu, pela ascensão do Bahia, o Bahia pode passar pelo Fluminense, deixar o Fluminense aí também dormir com um pouquinho de cabeça quente. E o Ceará, pela própria projeção, olha que o Ceará fez milagres em jogos difíceis e acabou tropeçando em jogos mais fáceis. Será que vai acontecer um milagre aqui contra o Paraná? Porque o Paraná não... Interessante que o Paraná é o único que já carimbou o passaporte, já pegou a mochilinha, botou nas costas e já está com destino à segunda divisão. E esse é o problema de jogar contra uma equipe como o Paraná. Esse é o problema. Não tem interesse, não tem responsabilidade, joga à vontade, a torcida já aceitou a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem pressão. Então o Paraná vai jogar o normal que tem que jogar e o Ceará joga com todo o peso nas costas ali. Então realmente é muito complicado esse jogo aí. A gente acredita, mas já está rebaixado e o Ceará vai ter, mas provavelmente ali terá um jogo muito difícil o Ceará. A vitória do Flamengo, só para lembrar, colocou o Flamengo na Libertadores já automaticamente na fase de grupos ali. Então, para uma equipe como o Flamengo, ou como uma equipe grande, o Inter, que estava lutando por isso aí, só em ter a Libertadores já para 2019 é um calendário, é um caixa, então é uma conquista importante para o Flamengo. Só para relembrar aqui, os jogos restantes da zona do rebaixamento, porque lá o título para mim já é da equipe do Palmeiras. O Ceará vai pegar agora o Paraná em casa, depois joga contra o Atlético Paranaense e pega por último o Vasco da Gama jogando em casa também. O Vasco da Gama tem o São Paulo hoje, tem o Palmeiras no final de semana e termina com o Ceará. O Sport joga contra a Chapecoense hoje, pega o São Paulo fora de casa e joga em casa a última partida. Então o Sport joga fora contra a Chapecoense, joga fora contra o São Paulo, só joga em casa contra o Santos a última partida. O América Mineiro, que perdeu ontem para a equipe do Palmeiras, joga ainda contra o Bahia, esse jogo em casa, e pega o Fluminense no Rio de Janeiro. A Chapecoense, que joga com o Sport agora, vai pegar o Corinthians em São Paulo
e pega o São Paulo no Índio Condá. Encerra a sua participação no Índio Condá. Por essa razão aqui, eu concordo com você, que uma vitória diante da equipe do Sport possa a Chapecoense sair da zona de rebaixamento. Só a vitória aqui contra a equipe do Sport que pode ser favorecido jogando em casa contra o São Paulo, já sabendo que São Paulo não vai cair, entendeu? Não tem mais pretensão nenhuma, a Chapecoense pode até sair com vantagem. E por último, o Vitória, que perdeu ontem. O Vitória tem ainda o Grêmio e tem o Palmeiras. Nossa. Então, o Vitória tem teve já essa pedreira que perdeu para o Cruzeiro e tem mais duas pedreiras. Tem o Grêmio, porque o Grêmio está brigando também aí pela Libertadores, tá? Tem o Grêmio e tem a equipe do Palmeiras. Olha, por isso que eu acredito tão forte que a Chapecoense vai escapar do rebaixamento, porque essa situação principalmente do Ceará e do Vasco ali, o Vasco jogar contra o Palmeiras na penúltima rodada e na última rodada ele jogar contra o Ceará, as duas equipes abraçadas ali para sair da zona de rebaixamento, e mais a situação do Sport também, então é muito complicado. Se a Chapecoense fazer realmente a sua parte, vencer hoje e na última rodada já pegar o São Paulo tranquilo ali e vencer no Índio Condá, as duas vitórias vai tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento. E agora o Sport, Ceará e Vasco, sérios candidatos a rebaixamento. Não dá para se decidir. Aqui eu acredito que o rebaixamento vai ser decidido na última rodada. Eu não vejo nenhuma possibilidade de chegar nessa próxima rodada agora, não a de hoje não, mas a do final de semana, que você vai dizer o seguinte, já esses aqui são os rebaixados, esses aqui são os intermediários e o Palmeiras é campeão. O único que pode dizer assim, Palmeiras é campeão. Eu acho difícil. Acho difícil pelas rodadas aí, principalmente desse jogo Palmeiras contra o Vasco aí no final de semana. Acho difícil ainda a gente... Tu achas que o Vasco vai incomodar o Palmeiras? O Vasco, ele tem uma frase que eu costumo dizer E esse jogo do Vasco-Palmeiras é lá em São Paulo? O Vasco, ele tem uma frase que tem um comentarista... A torcida do Flamengo vai entupir, do Palmeiras vai entupir a Arena... Mas tem uma frase do Miguel Livramento, comentarista de Florianópolis, que fala pro Avaí, que a gente fala pro Vasco, que esse Avaí faz coisa, esse Vasco faz coisa. Então pode preparar que a situação aí vai ser bem complicada domingo pro Palmeiras, mas só lembrando, a Chapecoense, ela nunca caiu, tá? Ela nunca caiu. É complicada a situação do Vasco e Chapecoense, porque a Chapecoense nunca caiu, e o Vasco aí pode estar buscando o tetracampeonato aí de queda aí. Então tem que tomar cuidado com o Vasco, que ele vai lutar até o limite para não cair e não dar o título. É aquele negócio, né? O Palmeiras, vestiário a gente conhece. O Palmeiras não vai vir fazer festa aqui dentro de casa, que é o Vasco. Se ele quiser, ele vai fazer a festa em outro lugar. O coração fala mais alto. E falando mais alto, obrigado pela participação. Vamos torcer, ver a rodada de hoje e no final de semana. Um abraço. Valeu, Eladio. Um grande abraço. Amanhã a gente traz mais novidades aí do Marinheiro, do Estado e do Brasil. Um abraço e até amanhã.